Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar falando aqui pela primeira vez no Conselho Superior do MPT. Acho que isso nunca aconteceu com o nosso SINDMPU, entidade sindical que já existe há mais de 25 anos na defesa dos interesses dos servidores do Ministério Público da União, da Escola Superior e do CNMP. Agradecer ao Dr. Lima pela brilhante administração que vem fazendo, pelo diálogo que vem mantendo com o sindicato, doutor, e essa oportunidade de fala aqui nessa presente sessão demonstra o seu espírito sindicalista, que é, em determinada forma, a razão de existir dessa entidade que é o MPT, que é a defesa dos interesses do povo trabalhador, do cidadão brasileiro. Dr. Glaucio, pela brilhante exposição. Senhores e senhoras conselheiros, estou aqui hoje na missão de representar todos os servidores do Ministério Público da União, do CNMP e da SMPU. Inicialmente, cabe esclarecer que o SINDMPU, no intuito de garantir correta recomposição inflacionária nos vencimentos básicos dos servidores do MPU e do CNMP e da SMPU, apresentou estudo embasado, feito por especialista orçamentário, constante no ofício de número 154 de 2022, que foi encaminhado ao Procurador-Geral da República, mas também foi encaminhado ao Dr. Lima, um ofício com o teor igual. Esse ofício, ele traz um estudo no qual demonstra que os servidores do Ministério Público da União já fazem perdas inflacionárias de cerca de 39,7%. Essa perda inflacionária, senhoras e senhores, está fazendo com que a nossa carreira fique cada vez mais achatada e menos atrativas para servidores, Então, os nossos cargos, os cargos de analistas e técnicos do MPU, têm se tornado cada vez mais o que a gente chama de escada, Os servidores entram aqui e não entram com o desejo de ficar, porque percebem que outros órgãos da administração pública direta e indireta aí têm melhores remunerações e menores condições de trabalho. Apresentado o respectivo ofício na Comissão Permanente de Gestão de Carreiras, instauradas lá no Ministério Público Federal, em 6/7/2022, em deliberação pelo plenário da comissão, foi aprovado por unanimidade lá na comissão a proposta de 39 apresentada pelo SINDMPU, 39% de recomposição inflacionária. No intuito de não incorrer na lei de responsabilidade fiscal, a proposta previa que o valor fosse pago em 3 parcelas, sendo uma por ano, no montante de 11,62% acumulativamente. Contudo, após verificar o conteúdo da proposta orçamentária apresentada pelo MPF, aqui no caso, verificou-se, docei, só para os senhores entenderem, nós oficiamos todos os conselhos para pedir as propostas orçamentárias, para a gente ter uma noção de como estava sendo feita a proposta. Infelizmente, a gente recebeu só do MPF. Amanhã eu farei essa mesma fala no Conselho Superior do MPM e também pretendo fazer a mesma fala no Conselho Superior do MPDFT. Contudo, na proposta lá elaborada pelo MPF, verificou-se que a administração utilizou o orçamento respeitando o referencial monetário estabelecido pela Secretaria do Orçamento Federal, a SOF, para despesas primárias do MPU, sendo calculado uma consideração prévia do IPCA de 7,20%. De modo que consta lá no volume 2, que versa sobre as despesas obrigatórias que constam das provisões de despesas de pessoal e encargos sociais, verificando que as reservas orçamentárias estão divididas das seguintes formas. Vejam, senhoras e senhores, foi reservado cerca de 20, eu vou falar em números cheios aqui, tá? Foi reservado cerca de 26 milhões, prevendo impacto com ingressos de servidores em 22 e em 23. Reserva de 10 milhões para ingresso em 23. Reserva de 104 milhões para o projeto de lei de reajuste de servidores de F6 e C6, inclusive reenquadramento. Reserva de 11 milhões para auxílios instituído por lei. Reserva de 143 milhões para eventual, é bom que se frise isso, aprovação da PEC 63 de 2003, que instituirá a volta aí dos famosos quinquênios, para os membros e para a magistratura. Reserva de 174 milhões para a eventual aprovação do PL 6726 de 2016, que regulamenta o limite remuneratório
transitório que tratam o inciso 11 e os parágrafos 9º e 11 do artigo 37 da Constituição. Reservas de 27 milhões para eventual reajuste do subsídio dos membros, que depende ainda, né, de aprovação e alteração lá do teto das remunerações dos membros do STF. Em síntese, senhoras e senhores, só para vocês terem uma ideia, do total reservado no orçamento do MPF, que é o que a gente teve acesso até o presente momento, 344 milhões foram reservados para os membros e apenas 70 milhões para servidores. Tá? Só para vocês terem uma noção do quanto está defasado essa equação aí. Esse ofício, o doutor Lima teve acesso, a gente caminhou, tá? Em análise dos valores da proposta orçamentária, depreende-se que com a alteração da Lei 13.316 de 2006, que é a última lei de planos e cargos e salários dos servidores, na proporção reservada pela administração de apenas 13,5% sobre os vencimentos básicos dos servidores a serem implementados em 3 parcelas, uma em julho de 23, outra em dezembro de 23 e a outra só em julho de 24, o impacto orçamentário em 2023 será de 70 milhões. No tocante às funções comissionadas, F6 e cargos de comissão, o impacto orçamentário será de 34 milhões. Isso totaliza uma quantia de 104 milhões reservadas aí, destinada aos servidores. No que se refere aos membros, e aqui no caso específico, friso, do MPF, há valores reservados na ordem de 317 milhões para possível aprovação da PEC 63, que institui a parcela indenizatória por valorização do tempo da magistratura e do Ministério Público, e possível aprovação do PL 67, 26 de 2016, que regulamenta o limite remuneratório, já aqui, conforme eu mencionei, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Além de 27 milhões para o reajuste de 13,5% do subsídio dos membros em parcela única. Então, ou seja, eles estão querendo reservar aos servidores 13,5 em 3 parcelas, 2 em 23 e 1 em julho de 24, né, semestralmente, e aos membros o mesmo valor, mas em parcela única. Isso lá na realidade do MPF, eu creio que a proposta aqui não vá diferente da proposta de lá. Veja que 317 milhões que estão hoje reservados a membros representa 4,52 vezes mais que os 70 milhões previstos para a reposição dos servidores em 23, que seria, né, em torno aí de 8,97%, pois os 3,97% restantes estariam previstos só para 2024. Dessa forma, fica demonstrado que com as reservas para essas leis, que sequer foram aprovadas ainda, né, a PEC que volta à questão dos quinquênios e, o PL 6726 aqui de 2016, dessa forma fica demonstrado que com essas reservas para essas leis que sequer foram aprovadas, poderia se fazer frente a um reajuste também em parcela única para os servidores, ao menos aprovar o plano, né, proposto em 3 anos, que fosse em parcelas anuais, os 39 que a gente está pedindo, e já mostrou para a administração que é a nossa perda inflacionária, não é aumento de remuneração, fique claro isso, né? A gente lembra que no início da pandemia, o senhor ministro da Economia pedia um sacrifício dos servidores públicos, e esse sacrifício foi dado, né? Teve a PEC 173, que proibia qualquer recomposição inflacionária, tanto em remunerações quanto em auxílios, né? E isso foi cumprido, a PEC caducou no final do ano passado, então a gente deu esse sacrifício, só que o que a gente está pedindo é que os mesmos 13,5% que vai ser dado em parcela única para os membros, também seja convertido em parcela única para os servidores, usando desse recurso que está previsto para leis que ainda não foram aprovadas, e a gente está aí na demanda de uma eleição geral. O Congresso Nacional será um Congresso novo daqui a 2 meses, a gente não sabe a composição que será esse Congresso, e que sequer essa PEC dos famosos quinquênios será aprovada. É necessário sublinhar igualmente, doutor, controle meu tempo, por favor, tá? Doutor Fábio está controlando. É necessário sublinhar igualmente que os benefícios assistenciais para membros e servidores têm uma previsão de reajuste de 7,22%, que perfaz um valor de 11 milhões. Esse reajuste inflacionário do benefício é factível, em virtude de alteração do PLDO, né, que foi aprovado no Congresso Nacional, e depende apenas de sanção do presidente da República.
A gente, o SINDI-MPU, atuamos, né, fortemente para que mudasse o texto da LDO, que ele vinha também com vedação a esses reajustes inflacionários nos auxílios, tanto a alimentação como o auxílio creche. Tá? Porém, no próprio texto da LDO, há permissão para que a recomposição inflacionária seja até o limite da inflação acumulada no último reajuste dos benefícios. E isso, pasmem, senhoras e senhores, representa cerca de 32,7% dos nossos benefícios, que todos aqui perfazem, né, é igual para membros e servidores, né, do auxílio alimentação e auxílio creche. Então, já tem tribunais superiores já concedendo esses 32%. Não é segredo, a imprensa está noticiando que, né, chega a tribunais aí que está aumentando cerca de 50% o valor dos auxílios, porque a recomposição inflacionária permite aí até 32%. O que se observa diante da proposta infame da recomposição inflacionária dos servidores, dos vencimentos básicos dos servidores e dos benefícios assistenciais dos servidores, é a desvalorização do poder de compra da categoria. Friso aqui mais uma vez, trata-se de recomposição inflacionária, não é aumento de remuneração, né? Assim, em síntese, o sindicato busca, por meio do presente ofício, que já foi dirigido a todos os conselhos superiores dos 4 ramos do MPU, ao CNMP, a gente está pedindo que, assim, em síntese, o sindicato busca que, por meio do presente ofício, que se garanta os vencimentos básicos e os benefícios assistenciais já no ano de 23 e em 2024 sejam corrigidos com relação ao o que o servidor já recebia em 2019, reestabelecendo as perdas inflacionárias. Nessa linha de intelecção, a reposição inflacionária dos vencimentos básicos e dos benefícios assistenciais dos servidores, ora requerida, não representa uma conquista na melhoria do aumento remuneratório, pois apenas resgata o poder aquisitivo subtraído pela elevação do custo de vida, uma vez que manterá apenas o valor real dos nossos vencimentos. Nota-se, uma vez que realizada a recomposição inflacionária para os servidores solicitada pelo sindicato, na proposição de 39% em 2023, o impacto orçamentário será de ordem de 305 milhões, valor 12 milhões a menos que a parcela reservada para a PEC 63 e para o PL 6726 de 2016. Isto sem qualquer interferência nos 27 milhões já reservados para o reajuste de 13,5% do subsídio dos membros em parcela única, que demandará ainda alteração lá prévia do teto remuneratório dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Assim, resta claro e evidente que é possível conceder o reajuste pleiteado pelo sindicato na ordem de 39,7% para os servidores do MPU, apenas realocando os recursos reservados pela própria orçamentária já lá no MPF, e eu creio que essa reserva também já vai vir aí nas propostas orçamentárias dos outros anos. Isto postos, senhoras e senhores conselheiros, a gente, o SINDI-MPU, requer a vossas excelências, né, principalmente o doutor Lima, que depois tem o papel importantíssimo de consolidar a proposta dos 4 ramos, lá junto o doutor Aras, no Conselho de Assessoramento Superior. O SINDI-MPU requer que, né, se ainda houver espaço para isso, que essa sessão aqui já é a sessão que está votando o orçamento do MPT, que o doutor Lima, o doutor Glaucio receba o sindicato, receba as nossas assessorias, assessoria jurídica, assessoria parlamentar, assessoria de orçamento do sindicato, a gente tem um especialista, para a gente debater aqui também no âmbito do MPT, né, façam uma mesa de negociação a questão da proposta daqui sair também já prevendo recurso suficiente para recompor a inflação das nossas remunerações. Que o nobre conselho aqui faça reserva orçamentária, né, na proposta de 2023, garantindo a recomposição inflacionária dos vencimentos básicos dos servidores do MPT. Falta um minuto. Estou concluindo. Que faça, né, aqui na proposta orçamentária do MPT, na ordem de 39,7% em 2023, bem como envie, né, lá para o Conselho de Assessoramento Superior, né, essa proposta prevendo essa reserva, e depois o doutor Lima, junto lá com o doutor Aras, peça ao PGR, que não adianta apenas só prever na proposta orçamentária do MPU, tem que mandar o projeto para o Congresso Nacional, para que aí o sindicato entre no Congresso Nacional, comece a trabalhar lá com os deputados em um novo Congresso que está por vir.
Estou concluindo, tá, doutor? Eventualmente, não sendo possível a garantia e aceitação do estudo apresentado no percentual de 39,7%, o Sindipeu requer que o percentual apresentado de 13,5%, que esse já é o percentual apresentado pela administração, só que eles querem parcelar em 3 vezes, e a gente está pedindo que considere que essa parcela seja feita em uma única vez, igual está sendo proposta para os membros, pago já integralmente em 2023. Não sendo possível ainda a garantia de que o percentual de 39,7% em 2023 seja garantido, né? O Sindipeu requer o pagamento seja escalonado, no máximo, em 3 parcelas iguais, anuais, de 11,62% cada, cumulativamente, conforme estudo apresentado pelo Sindipeu à Comissão de Carreiras, e eu não me recordo, doutor, se a gente mandou aqui para o MPT, tá? Essa proposta. E, para concluir, que o MPT, né, faça aí esforços e reserve na sua proposta a garantia muito desejada por todos os servidores para valorizar, para trazer o brilho, né? Vocês, senhoras e senhores, estão vendo como está os olhos dos nossos servidores, tristonhos, né? Não tem mais o desejo de vir trabalhar todo dia na instituição. A gente recebe diversos relatos de servidores que, na loucura de pedir exoneração, de querer fazer outra atividade que a gente não pode, a gente tem dedicação exclusiva. Então, que os senhores e senhoras revejam aí a possibilidade de fazer na proposta aí do MPT a reserva aí para garantir, né, esses 39 que a gente está pedindo. E faça a reserva também, doutores, na questão dos auxílios, né, que aí dependeria só de portaria do PGR. Doutor Adriel, eu gostaria de ouvi-lo muito mais. Mas vou concluir. Já tá e que faça a reserva aí minutos. dos 32,7% que a gente está pedindo dos auxílios e do benefício auxílio creche, auxílio alimentação, que os senhoras e senhores também são beneficiários. Quero agradecer, doutor, desculpe prorrogar o tempo aí. Obrigado mesmo pela palavra. Bom, vamos... Pois não, doutora A respeito da fala do presidente... Diretor Executivo Nacional, Adriel Gael. Adriel Gael. Gael. Eu posso fazer uma pequena Pode. consideração? Pode. Então, eu vou já começar. Doutora Cida, com a palavra. Pois não. Então, eu vou me reportar somente à fala dele e depois a gente faz a questão orçamentária. Pois não. Ou os dois juntos? Pode fazer os dois juntos. Ok. Então, tá bem. Então, senhor Adriel, prazer em revê-lo. É importante a vinda do sindicato explanar a forma como pensa, a forma como gostaria de ver a aplicação do orçamento para o próximo exercício. Eu parabenizo a iniciativa do sindicato, é assim mesmo que tem que ser, não é? Um sindicato forte e com poderes, né? Empoderado, como a nova linguagem, né? É esta, buscar espaço para se manifestar, para ser ouvido em nome da categoria, representando essa categoria na sua essencialidade. Então, inicio dizendo que é inédita essa participação e louvo a diretoria em assim proceder, né? E quero lhes dizer o seguinte: essa investida, essa explanação em todos os conselhos, certamente terá um desfecho, um outro desfecho, não sei se o desejado pela categoria, né? Mas um desfecho importante porque abre a discussão no assessoramento superior, essa fala, essa exposição, esse pedido, né? E certamente, naquele momento, poderá ser repensado ou poderão ser trazidas as justificativas para o assim proceder, né? Quero dizer que a sua fala coloca em xeque, sim, essa questão, né, dos pagamentos únicos para membros e membras e partidos em parcelas para servidores e servidoras, que alerta aqui o porquê desta forma, né? Então, isso é importante que o nosso presidente do Conselho, Dr. Lima, e o diretor-geral leve
eventualmente, esse questionamento, né, o porquê dessa diferença, precisamos saber dessas justificativas, né, e também uma forma de ponderar isso com os outros MPs, igualmente com o presidente desse Conselho de Assessoramento, que é o Dr. Aras. Então, parabéns por essa iniciativa, louvo em nome não só aqui como conselheira deste Conselho Superior, mas também como coordenadora das políticas de gestão e da política de gestão de pessoas e das demais políticas do MPT. E esperamos contar com o apoio também do sindicato na implementação de todas essas políticas internas que fazem do MPT o elemento, né, a instituição diferente para todo o MPU. Né? Bem, em relação à proposta orçamentária, senhor presidente, eu quero dizer que percebo aqui o meu pouco alcance, porque se tratam de questões técnicas, né, que exigem outros conhecimentos, mas que, neste momento, como apresentada, né, parece ser suficiente a sua aprovação, especialmente pela exiguidade de tempo, né, que este Conselho Superior tem para falar sobre a proposta, né, para se externar o posicionamento em relação à proposta. Então, de minha parte, a aprovação e, se possível, né, que Vossa Excelência leve ao Conselho de Assessoramento Superior essa possibilidade de, eventualmente, alterar esta fórmula de pagamento dos reajustes voltadas para servidores e servidoras. É como voto, senhor presidente. Pois não, doutora Cida, na realidade a gente vai ainda discutir no Conselho